Olá, hoje vamos conversar de um assunto que pode salvar vidas: trombose. Quando, na verdade, nós precisamos estar atentos a sinais de alerta para procurar rapidamente auxílio médico. É possível prevenir a trombose e suas complicações que podem ser graves? Para conversar sobre este assunto, minha convidada de hoje é a doutora Joyce Maria Aniquino, médica hematologista, presidente da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, professora titular da Faculdade de Medicina da Unicamp, coordenadora do Centro de Diagnóstico de Trombose e do Laboratório de Hemostasia do Hemocentro da Unicamp. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu agradeço muito o convite, é um prazer. Primeiro, porque o que nós consideramos como mais importante é o que você falou no início. O que podemos fazer para prevenir? Porque sempre que nós possamos evitar, nós estamos fazendo muito melhor para o paciente. Então, vamos imaginar assim: a gravidade faz com que o sangue vá para os pés, se nós estivermos de pé. E esse sangue tem que voltar para o coração para ir para os pulmões e poder ter uma troca para que venha com oxigênio para novamente irrigar os tecidos. Então, se a gente tem um trombo venoso, vai haver uma dificuldade desse sangue voltar para o coração. E a trombose ocorre principalmente onde? Nas pernas. Depois braços, pode acontecer no abdômen, pode acontecer no cérebro uma trombose venosa, mas são muito mais raros. Quais são as principais causas que pode levar à formação desse trombo? Então, a gente chama de fatores de risco. Tá? Eu gosto de comparar muito isso a um copo. Eu falo que quando a gente nasce, a gente é um copo. Se a gente tem algum fator hereditário, a gente tem um pouquinho de água. Raramente vai ser tanta água que vai transbordar e dar uma trombose. Ao longo da vida, a gente vai se expondo a vários fatores de risco. E a mulher, ela tem um período de muito maior exposição, muito mais tempo que o homem. Então, a gente pode chamar daqueles fatores como uma cirurgia, quando a gente fica acamado, se você internar, ficar 3 dias quase que limitado à cama, você aumenta muito o risco de trombose. O uso de anticoncepcional. O anticoncepcional nem é um fator de risco tão grave, mas como nós temos milhares de mulheres usando o anticoncepcional, por isso que ele se torna relevante. Uhum. Gravidez, terapia de reposição hormonal, então a mulher na menopausa, viagem aérea longa, normalmente se considera acima de 6 horas. Da Tá. mesma forma, é um fator de risco leve, como anticoncepcional. Mas, como a gente tem muita gente viajando, então é algo que a gente tem que estar atento. E quando esses fatores eles se juntam, se sobrepõem, aumenta ainda mais o risco. É isso que eu estou imaginando naquele copo. A pessoa pode ter um fator hereditário, daí ela começa a usar um anticoncepcional. De repente, ela vai fazer uma viagem aérea. Pronto, transbordou de água e apareceu a trombose. Tá? Então, o câncer, isso vai se tornando cada vez mais importante. Por quê? Porque a população está envelhecendo, Uhum. nós vamos ter cada vez mais gente com esse diagnóstico, que tem a ver bastante com a idade, então, cada vez mais a gente vai ter pacientes com trombose. Idade, acima de 50 anos, aumenta esse risco de trombose. Agora vamos falar um pouco sobre as complicações possíveis de uma trombose venosa? A mais temida, embolia de pulmão. Então, a gente pode ter uma porcentagem de pacientes que vão ter embolia de pulmão. É interessante um dado: os estudos clínicos, quando eles começaram. Então, todo paciente que tinha trombose começava a usar o medicamento, ele fazia um exame do pulmão para investigar se tinha embolia ou não. E observou-se que 70% dos pacientes tinham. É que são pequenas. Então, você imagina, você tem um trombo ali na perna, numa veia, pode soltar um microtrombo, vir
e parar no pulmão. São pequenos. Quando você vai tratar esse paciente, você está tratando a trombose da perna e também a embolia de pulmão. O problema é se esse trombo é grande, e ele pode ser tão grande que ele é o que a gente chama de uma embolia de pulmão maciça. Esse paciente, muitas vezes, se ele não for tratado agudamente, ele vai morrer. Além disso, é isso que às vezes acontece, a pessoa faz uma cirurgia ou interna por algum motivo clínico, não se observam se a pessoa deve ou não fazer uso de algo para prevenir. Ela tem, às vezes, uma trombose que ninguém percebeu, porque às vezes não tem sintoma, mas de repente ela evolui para embolia de pulmão e morre. Agora, além da embolia de pulmão, uma outra complicação, e que eu falo que é algo muito solitário para o doente, que é a síndrome pós-trombótica. Ok. Trombose na perna. Então, quase 50% dos pacientes, eles ainda mantêm um trombo que fica ali junto no vaso. Tem uma fibrose por cima. É como se aquele trombo ficasse incorporado naquele vaso. Então, isso vai prejudicar a circulação de volta, vai induzir um aumento da pressão nos vasos da perna, você vai ter inflamação crônica. Então, o que esse paciente pode ter? Ele pode ter desde só dor, mas ele pode ter vermelhidão na perna, inchaço, até a pele pode ficar endurecida, escurecida, até formar úlceras. E a gente, como professor, e tendo bastante contato nesse sentido, sempre orienta os alunos. Avaliem o paciente depois. Isso aí pode acontecer depois de uma trombose aguda em até 2 anos. Às vezes isso pode demorar um tempo para aparecer. Mas orientar para quê? Para que o paciente possa ser tratado dentro do melhor possível. Então, aquele que reclama da dor, eu tenho um pouquinho de inchaço, às vezes o médico não valoriza tanto, mas é super importante, porque isso pode piorar. Então, é importante a gente avaliar bem isso. Vamos falar sobre medidas preventivas? Pois não. Como é que a gente pode prevenir, doutora Joyce, a questão da trombose e as suas complicações? Então, o que a gente deve conhecer são os fatores de risco. Se a gente conhecendo os fatores de risco, quando a gente vai se expor a algum deles, é para acender uma luzinha ali e falar, nossa, preciso perguntar para o meu médico se eu posso ou não fazer. Então, uma mulher que vai começar a usar um anticoncepcional, ela deve deixar de usar um anticoncepcional? Não. Mas ela deve sempre perguntar para o médico, eu sou uma mulher que tem mais risco de trombose, esse é o melhor anticoncepcional para mim? Porque a gente tem vários tipos. Por exemplo, a gente tem o DIU, a gente tem aqueles anticoncepcionais que tem só um tipo de hormônio, que é o progestágeno. Então, para cada situação, a gente vai poder indicar algo que vai evitar uma gravidez não desejada, mas não vai expor essa mulher a um risco de trombose. A mesma coisa, ficou grávida. Doutor, eu tenho algum risco de trombose? Por quê? Porque tem mulheres... Imagina que uma mulher já teve uma trombose e ela engravida. Ela vai ter que usar anticoagulante a gravidez inteira. Quer dizer, mesmo que a trombose dela tenha acontecido 10 anos antes, hoje ela vai engravidar. Dependendo, o médico tem que avaliar e dependendo da situação, ela vai ter que usar anticoagulante a gravidez inteira e mais 6 semanas depois que nasceu o bebê. E esse é um outro tipo de anticoagulante, porque a gente tem anticoagulante oral, tem anticoagulante subcutâneo na gestante, a gente vai usar o subcutâneo. A terapia de reposição hormonal, a mesma coisa, ou você marcou uma cirurgia que você vai ter que fazer, vou ter que fazer, retirar a minha vesícula. Pergunta para o médico, olha, eu vou internar, o senhor sabe se eu tenho risco de trombose? De novo, porque pode ser que precise usar um anticoagulante pré-profilático, que a gente chama.
Tá. E uma dúvida muito comum por parte das pessoas é sobre o uso da meia de compressão. Em que Uhum. casos ela é indicada e se há também contraindicação? A contraindicação é quando o paciente tem uma insuficiência arterial, porque às vezes se você vai usar uma meia, você vai, imagina, você está fazendo uma compressão. Então, com isso, o sangue vai ficar mais difícil de chegar e isso pode prejudicar alguém que já tenha uma insuficiência arterial. Depois de uma trombose, o ideal é que a gente comece logo de início, porque a meia de compressão ela vai fazer com que o sangue volte com mais facilidade e também faz com que aquele trombo se dissolva mais rapidamente, Mas aí eu uso o tempo todo? durante pelo menos 3 meses depois da trombose. Tá. Se a gente for pensar, todo mundo, com a idade, a gente vai alterando o vaso. Dentro do vaso, a gente tem válvulas que favorecem esse sangue para voltar. Com o tempo, isso vai se alterando, vai havendo um desgaste. Hum. Então, um grau de insuficiência venosa vai acontecendo. Tem muitos países, principalmente lugares mais frios, que é comum as pessoas usarem aquelas meias de baixa e de média compressão continuamente. Então, é Uhum. até favorável para a gente não chegar no final do dia tá com a perna cansada, com dor. Agora, é obrigatório? Não. Agora, para quem teve trombose, o ideal é que pelo menos nos 3 primeiros meses se utilize como parte Tá. do tratamento e depois disso vai depender muito mais da sequela. Então, vamos supor, a pessoa tem gente que teve trombose e a perna fica normal depois. Uhum. Então, obrigatoriamente tem que usar meia? Não. Tem gente que tem uma trombose e a perna fica sempre um pouquinho inchada. Nesses casos, usar a meia é uma questão até de conforto para esse paciente. Ah, perfeito. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma viagem longa de avião, ou mesmo de carro, né? Tem gente que sai do sul e vai lá para o Nordeste. Uma viagem longa, seja de carro, de ônibus ou de avião, recomenda-se alguns cuidados, como até o uso de meia? Então, a gente sempre orienta para que caminhe de vez em quando, se está num avião ou num ônibus, se for uma viagem muito longa, Tá? para que se hidrate bem, porque às vezes essas pessoas entram, tomam um remédio para dormir, ficam na mesma posição e ainda às vezes tomam alguma bebida alcoólica. Tudo isso é contrário, vai favorecer uma trombose. Então, Tá. tomar líquido e o uso da meia elástica pode ser bastante importante, porque ela faz o papel da musculatura da perna. Então, ela favorece com que o sangue volte. Uhum. É bastante importante. Um paciente que vai fazer uma viagem aérea, então, dependendo até da idade, a partir de 40, 50, o uso da meia é bastante interessante. E se ele já teve trombose, muitas vezes ele vai ter que usar um anticoagulante, se Uhum. ele não estiver usando cronicamente o anticoagulante. Tá, Então, é o perfeito. médico quem vai avaliar aquela situação e ver se é necessário até prescrever um anticoagulante.